em pé, querido, e abra comigo a palavra do Senhor, lá no Evangelho de João, capítulo 21, e no versículo 12. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 12, a palavra de Deus diz assim: Disse-lhes Jesus: Vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Repete assim comigo: porque sabiam que era o Senhor. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Que o teu Espírito Santo, com graça e misericórdia, venha nesse vaso falar nessa noite com cada um aqui, nesse altar. Nós queremos ouvir a doce voz de ti, Espírito Santo, nesse lugar. Que a mente de cada um esteja cativa à tua palavra, entendendo a tua palavra, para que o inimigo não venha roubar essa semente e que ela caia no coração, na terra boa, aonde o Senhor vai dar os seus frutos, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, querido. Aqui, essa passagem fala do momento em que Jesus tinha ressuscitado e o Pedro com mais alguns estavam pescando, né? E Jesus aparece na beira lá do lago e eles vão lá e começam a comer o peixe ali com Jesus. Jesus dá para ele o pão, o peixe, e diz aqui que eles não ousavam perguntar: quem és tu? Porque sabiam que eram o Senhor. Eles conheciam a Jesus. Então eles não perguntaram quem és tu, porque diz: é o nosso Salvador, nós o conhecemos. As pessoas hoje, elas querem milagres, elas querem as bênçãos, restituição, restauração, e tudo isso não é proibido, mas querem isso muito mais do que conhecer ao Deus que faz todas essas coisas. E nós precisamos desinverter essa inversão diabólica que as pessoas estão ensinando, que as pessoas estão buscando. De primeiro buscar o milagre, primeiro buscar conhecer quais são os segredos. Né? Vocês já viram pregação que o pastor fala assim: hoje eu vou ensinar o segredo de como ser rico, o segredo de ser abençoado. Querido, não tem segredo, o segredo já foi revelado e a irmã acabou de falar para nós aqui, João 3,16, ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho. O segredo está aí. Se você tem o filho, você tem tudo. Então, não tem esse segredo, né? Aqui a igreja evangélica não é maçonaria, onde tem segredos, cada um no seu grau, ninguém pode falar para ninguém o que está aprendendo. Não, o evangelho está aí, né? E esse evangelho é o evangelho que mostra quem é o meu Deus, o Deus a quem se revela aquele que os buscam. Amém? Nós precisamos desinverter isso. É claro que eu quero milagre na minha vida, eu sei que você quer, eu quero Deus trabalhando na minha vida, mas muito mais do que isto, eu preciso querer ver a Deus, conhecer o meu Deus, ter intimidade com Deus, e isto já basta. Amém? Eu quero dar alguns exemplos nessa noite de alguns homens que tiveram algumas experiências parecidas com isso que eu estou falando, que aprenderam, pessoas que aprenderam a valorizar, a ver e a conhecer a Deus. Vamos lá, eu quero falar de Jó. A palavra diz assim, Jó, a gente sabe, todo mundo conhece esse livro, que é um livro em que um homem íntegro, um homem que servia a Deus, ele passou uma tribulação lascada, né? Uma tribulação muito grande, não foi pouca, porque se alguém já está na pobreza e ele vai para a miséria, não tem muita diferença, vocês concordam comigo? Mas se alguém tem uma vida muito boa e de lá de cima ele despenca para a miséria, aí a coisa é meio pesada. E Jó era uma pessoa muito rica, muito abastada, mas ele era temente a Deus, e num dia só, porque Deus permitiu que Satanás tocasse na vida dele, porque Satanás disse para Deus: ele é assim porque
o Senhor o abençoa. Então Deus deixou Satanás tocar na vida de Jó. Então ele teve uma tribulação muito grande, querido. Ele perdeu tudo que ele tinha, ele perdeu bens, ele perdeu servos, ele perdeu os filhos, ficou só com a esposa. E aí ele teve doenças e se coçava com a telha, aqueles tumores com pus saindo, vivendo no meio ali de lixo, de coisa. Foi terrível a vida dele. Então ele passou esse momento. Mas lá no final do livro de Jó, no 42:5, diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Olha, querido, que coisa linda como termina a vida de Jó. Agora meus olhos te veem. Então o importante na vida de qualquer pessoa não é o tanto de luta que ela está passando, o tanto que ainda vai passar, não importa, o importante é estar vendo a Deus, estar enxergando a Deus, e aproveitar a oportunidade quando alguma luta aparecer, dificuldade na tua vida, para aproveitar essa oportunidade para enxergar Deus melhor ainda do que você já enxerga. Que se é um lugar que a gente vai enxergar Deus, querido, é na dificuldade. Jó até temia Deus, Jó era até íntegro a Deus, mas ele não sabia com profundidade quem era Deus. Ele não tinha uma visão perfeita de Deus, até que Deus, depois dessa tribulação, se revelou a ele. Eu mandei hoje no grupo uma frase assim, ó: Jó nunca viu razão do seu sofrimento, porque ele questionou várias vezes. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E uns falaram que era pecado, e cada um falava uma coisa, querido. Aí diz assim a frase: Jó nunca viu a razão do seu sofrimento. Ele viu Deus, e isso bastou. Então o que nós precisamos? Ver a Deus. Paulo vai fazer uma oração lá em Éfesos, no livro de Efésios, e ele diz assim, que Deus abra os olhos do nosso coração, do nosso espírito, para enxergarmos a plenitude de Cristo. Porque às vezes nós estamos muito míope de Cristo. Míope é quem não enxerga de longe, né? Nós estamos muito míope de Cristo. A gente enxerga uma coisa meio embaçada. A gente não consegue enxergar perfeitamente quem Ele é. Às vezes nós somos como os discípulos que estavam naquele barco, naquela tempestade, no meio daquele mar, e vinha alguém andando sobre o mar, e o que eles disseram? É Jesus! Eles disseram, é um fantasma. E às vezes a gente está assim, não enxergando direito quem é Jesus. Talvez pareça mais um fantasma do que uma pessoa real. Muitos têm ele como um mito, outros têm ele como uma história inventada. Tantas coisas que falam de Cristo, querido. E nós precisamos enxergar ele plenamente. Amém? A Maria Madalena, que estava no túmulo, quando ela foi domingo lá, porque ela queria ver Jesus, ela queria acabar de embalsamar lá, sei lá, de colocar os cheiros. E ela chegou lá, não viu. Jesus estava atrás dela e ela chorando, olhando para Jesus, dizendo assim, jardineiro, onde você colocou ele? Aí confunde Jesus com jardineiro, Jesus com fantasma, Jesus com Genésio, sei lá, vai confundindo. E não tem a visão plena de quem é Jesus. Jó disse assim, eu conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, Senhor, agora eu sei quem o Senhor é. E é aí onde Deus dá tudo em dobro para ele, é onde Jesus o abençoa, o Pai o abençoa ali. Querido, nós temos que ter essa visão. E quando, olha que interessante, quando Deus abre de verdade os olhos do nosso espírito, e nós passamos a enxergar Cristo como Ele é, você sabe que acontece uma outra coisa. Ao mesmo tempo que Deus abre os nossos olhos para enxergar Cristo quem Ele é, a gente acaba tendo uma visão muito boa para enxergar também quem nós somos. Sabia disso? Porque você vai ver o que ele fala aqui. Mas agora os meus olhos te veem.
Agora o que ele diz depois? Por isso, agora ele enxergou quem ele era. Me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Agora também eu sei quem sou. Tenho que me abominar, eu tenho que me jogar na cinza, Senhor, porque quem sou eu? Então é muito bom quando a gente enxerga a Jesus, porque a gente acaba enxergando quem eu sou. E a gente vai ver que a gente não é tudo aquilo que a gente pensava que a gente era. Olha que interessante, quando você não enxerga Cristo direito, você também não se enxerga direito. Você não sabe quem Ele é, e você também acaba não sabendo quem você é. E aí você acaba achando aquilo que você não é. Mas quando você encosta, quando você toca, quando você abre o teu conhecimento, abre a tua visão e você enxerga o que a irmã disse aí, aquele que foi enviado pelo amor do Pai, e você tem um encontro com esse Jesus. Ah, meu querido, você vai enxergar quem você é. Amém? Isso vai nos ajudar muito a ter tudo aquilo que nós falamos no começo. Bênçãos, milagres, restituição, restauração. Mas não isso antes. Tem gente buscando segredos, secretos, maneiras. Como eu faço para ficar rico? Tem na Bíblia uma... Tem, e as pessoas começam a ensinar. Então as pessoas estão preocupadas com o que eu vou fazer para ser abençoado, do que o que eu vou fazer para enxergar mais a esse Deus que dá todas as coisas. Nós temos que ir no coração dele. Nós temos que ir no coração dele, não no tesouro dele. Porque se nós encontrarmos o coração dele, nós encontramos o tesouro. Amém? Vamos buscar isso. Jó nos fala disso. Outra pessoa, outro personagem do Velho Testamento é Nabucodonosor. Você conhece ele? Conhece ou não? Sim. Já ouviu falar dele no livro de Daniel, do profeta Daniel, né? O que aconteceu com Nabucodonosor? Ele teve um sonho que uma grande árvore cresceu, ela deu seus frutos, e todos os animais estavam debaixo dessa árvore. Aí diz que veio um anjo do céu e cortou aquela árvore, e os animais saíram debaixo da árvore. E ele foi perguntar para Daniel, e Daniel disse: rei, essa palavra é para você. Você é uma pessoa muito orgulhosa, você se acha muito. Aí que eu estou falando, quando uma pessoa não enxerga Deus, ela enxerga muito ela. Estava se achando. E Daniel deu um conselho para ele: se eu fosse você, arrependia dos pecados, voltava à justiça, e ainda fala assim, e vai ajudar os pobres. Olha que interessante, os pobres aparecem em tudo na Bíblia, né? Deus tem uma coisa com os pobres, querido. Quem tem que fazer justiça para quem não tem. É como se Deus estivesse falando: rapaz, você tem tanto, você tem um reino, mas no teu reino os pobres estão aí, ninguém está fazendo nada por ele. E deu esse conselho para ele. E ele passou-se 12 meses, 1 ano, e ele nada. Mas, de repente, querido, a palavra se cumpriu. E um dia diz que ele estava no seu palácio, andando e olhando, e ele diz: eu edifiquei essa Babilônia, que glória. E começou a se gloriar. E de repente uma voz veio do céu e disse que naquele momento ia acontecer o que Daniel tinha falado para ele. E disse que ele se transformou em um animal. E só Deus pode mudar um DNA de uma pessoa, você imagina? Uma pessoa mudar-se para animal, crescer pelo, crescer unha como de aves. E mudou o seu sistema digestivo, porque ele começou a comer como o boi come. E diz que ficou 7 tempos com essa maldição na vida dele. Mas quando um dia diz que ele olhou para o céu, e se olhou para o céu, ele estava olhando para Deus, ele começou a querer a ver e a enxergar a Deus. E é aí que eu quero falar, querida, é essa parte que é importante. E ele reconheceu a glória de Deus. E aqui no Daniel 4:34 vai dizer assim: ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornei-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é eterno, e cujo reino é de geração em geração. Mas ele continua falando.
quando alguém enxerga Deus, a sua natureza caída, a sua natureza animal, a sua natureza irracional, a sua natureza do homem velho cai por terra também. Só quando ele olha para Deus e reconhece a glória de Deus é que passa todo aquele momento difícil na vida dele. Então o que basta para nós nessa vida? Ver e enxergar a Deus. E quando eu falo ver, não é ter uma visão de Deus, querido. Não fica esperando isso. Quando eu falo ver a Deus, é enxergar nele tudo que ele enxergou. Tu és Deus eterno, poderoso, Criador dos céus e da terra, o domínio está em tuas mãos. Eu estou vendo isso, Senhor. Acho que foi ontem que eu fui no fundo soltar o cachorro, e eu tenho uma coisa com o céu, à noite. Eu gosto muito de ficar olhando as estrelas e a lua. Se deixar, eu ponho minha cama lá e fico a noite inteira olhando. Eu fico maravilhado. Talvez, não sei, eu fui criado um tempo no sítio, não sei se eu aprendi, porque às vezes na selva de pedra as pessoas nem sabem que existe um céu aqui em cima. Eles falam, sabia que tem estrela? Eu falei, estrela onde? O que é isso? Porque está acostumado só com a selva de pedra. Querida, é tão gostoso, né? E foi essa palavra que eu falei ontem, fiquei um pouquinho orando lá no fundo, eu disse para o Senhor, olhando para a criação dele, eu fico maravilhado com a sua glória. Porque a palavra do Senhor diz que Deus manifesta a sua glória na sua criação. A lua, as estrelas, o céu, tudo é tão lindo. É como se ele estivesse falando, eu estou aqui, você está me vendo. Eu manifesto a minha glória naquilo que eu criei. Ah, que gostoso que é, querido, olhar e reconhecer a grandeza de Deus. Não é? Sim ou não? Glória a Deus. Lá no Novo Testamento tem o Simeão. Quando Maria deu à luz a Jesus, tinha lá um ritual que ela tinha que levar Jesus para o templo, porque todo primeiro filho é do Senhor. Então tinha um trâmite lá para pagar, dar uma oferta, para que o filho voltasse a ser da mãe. É um negócio mais ou menos assim. E aí, Simeão, o Espírito tinha falado para ele que ele não morreria sem que ele não visse o prometido e o Messias. E aí nessa palavra de Lucas, capítulo 2, 29, ele diz assim, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Ele olhava para aquele bebê, ele dizia, eu estou vendo a salvação. O Salvador está aqui na minha mão, em forma de um bebê, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, do qual somos nós, e para a glória do teu povo Israel. E como nós precisamos, como Simeão, enxergar em Cristo tudo aquilo que você estava precisando, o meu Salvador. Querido, quem já encontrou Jesus de verdade, fala como Simeão, o senhor pode me levar se o senhor quiser, eu já encontrei o que eu precisava. Tem gente tentando encontrar qual é a minha profissão, qual vai ser meu gato, a minha gata, qual vai ser, está tentando achar um monte de coisa, mas quem já achou Jesus, ele pode continuar vivendo, fazendo tudo o que ele está fazendo, mas ele diz, Senhor, se o senhor quiser levar, pode levar, porque ele já encontrou, querido, a salvação. Amém? Glória a Deus. Se Jesus aparecesse para você agora e dissesse, posso te levar, o que você falaria para ele? Não, Senhor, peraí, eu tenho que comprar uma chácara ainda, eu estou até vendo lá o lugar, eu preciso acertar aí algumas coisas, eu preciso ainda casar, eu preciso ainda mostrar para os meus familiares quem sou eu, como sou um bom empresário, um bom, sei lá o que, médico. Querido, não tem essa. Paulo enxergou Cristo, porque olha, Paulo estava indo para o caminho de Damasco, até ali ele era um religioso, um assassino, matando em nome da religião, mas quando ele vê Jesus, e não é só ver, porque ele teve uma visão mesmo, mas ele recebeu o impacto da glória de Cristo na vida dele, 3 dias ele ficou cego. Quando a visão dele volta, a partir dali, ele é um dos maiores apóstolos, que ganhou
o mundo da época, virou o mundo da época de ponta cabeça. Amém? Tirou todo mundo do lugar errado e botou no lugar certo. Paulo enxergou. Aí Paulo, numa das suas cartas, ele vai falar: eu prefiro abandonar esse corpo e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Ele queria estar com o Senhor o tempo todo. Eu não sei se o dia inteiro você tem esse desejo no coração. Não estou falando que você tem que orar pedindo a morte. Não é isso, viu, querido? Mas no teu espírito você fica: Senhor, tá gostoso te curtir aqui na terra, te sentir, mas muito melhor face a face contigo no céu. Sim ou não? Claro, querido. É muito gostoso. Vamos supor, vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que duas pessoas ficaram noivos. E o noivo está trabalhando nos Estados Unidos e a noiva continua aqui no Brasil. E eles se falam pelo WhatsApp, eles falam por vídeo, eles mandam mensagens um para o outro de amor. É muito bom. Mas não seria melhor ele vir para cá, ou ela ir para lá e os dois estarem juntos, casados? Sim ou não? E é assim que é aqui na terra. A gente sente o Senhor, sente. A gente sente sua presença, sente. Mas nada melhor do que estar face a face com Ele. Simeão, quando viu, disse: Senhor, pode me levar agora. Ó, querido, o leproso que voltou para adorar. Que coisa maravilhosa, né? Jesus estava indo pelo caminho, 10 leprosos de longe, disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode nos curar, cura-nos. E ele diz: vai então e mostra a Moisés. Ele não falou está curado, mas vai e mostra a Moisés, porque era também um ritual de purificação. Os leprosos precisavam ir, mostra a Moisés, não, mostra ao sacerdote. Moisés não estaria lá, não teria jeito. Vai e mostra ao sacerdote, porque era uma lei de Moisés. Se o leproso ficasse puro, ele tinha que mostrar e fazer um ritual todo de purificação. E Jesus diz: vai e mostra então ao sacerdote. E quando eles foram indo, eles foram curados. É uma cura progressiva que poderíamos dizer, né? Só que, querido, quando um deles que estavam lá foi curado e ele viu que toda aquela pele caindo, aquela coisa ficou como nova, ele diz: epa, aí está um Deus encarnado, deixa eu ir lá adorar Ele. Correu e voltou, se colocou diante de Jesus e o adorou. Querido, só aceita adoração quem é Deus, e Jesus aceitou porque Ele é Deus, e aquele homem adorou porque sabia: esse não é o carpinteiro, filho de José, esse é Deus, e ele viu em Jesus um Deus, e ele o adorou. Dos 10, só um viu a glória do Senhor. 9 correu para o templo. 9 correu para Moisés, para a lei, para o ritual. Mas um voltou a adorar aquele que é digno de glória. E ele diz: não foram 10 que eu curei? Onde estão os outros 9? E sabe quem era esse? Esse era o samaritano, que com os judeus não se davam muito bem. Há uma rincha entre judeus e samaritanos. E esse samaritano vem adorar a um judeu, a um Deus encarnado. Querido, ele viu a glória do Senhor. Ó, a alegria dos outros foram tão grande que ele diz: nós fomos curados, vamos correr lá no ritual para nós voltar para as nossas famílias, para casa. Esse disse: não. O Jesus encarnado, a quem Deus amou o mundo e enviou, é mais importante do que eu voltar para fazer o ritual. E até voltar a matar saudades da minha esposa, dos meus filhos, ele é mais importante. E ele voltou o caminho e foi adorar a Jesus. Essa visão que nós temos que ter, querido. O carro, o dinheiro, as coisas que nós temos que acertar não são tão importantes como adorar e enxergar esse Deus de uma maneira tão profunda. Mas com profundidade mesmo, querido. Amém? Eu não preciso conhecer o milagre de Deus tanto quanto conhecer o Deus do milagre, querido. Preciso conhecer mais o Deus do milagre do que os milagres de Deus. Tem aquela historinha antiga que todo mundo já deve ter ouvido do
do rapaz que saía sempre numa praça movimentada. Ele morava ali perto com seu cachorro na coleira. Todo dia ele saía, passeava lá no meio daquela praça e voltava para sua casa. E um dia ele foi com o cachorro. E o cachorro escapou da coleira. Quebrou ali a coleira e ele, tchum, no meio de todo mundo lá. Aquele homem ficou triste, sentou-se num banco da praça, porque ele amava muito esse cão. E ele disse, puxa, perdi o meu cão. Mas depois de um tempo ele sentiu alguma coisa encostando nele, era o cão. Todo feliz, abanando o rabinho. Cantando para ele, eu voltei, agora é para ficar. Não. E estava ali, querido. E quando ele saiu andando, porque estava quebrada a coleira, ele percebeu que o cão não precisava mais da coleira. O cão ia aonde ele ia. E a partir daquele dia, ele nunca mais usou coleira no cão. Porque esse cão olhava para o dono com amor e dizia, ele é o meu dono, ele é o meu cuidador, eu amo ele, eu não preciso de coleira para ficar junto com ele. E nós não precisamos, para enxergar a Deus, para estar com esse Deus, de uma coleira. Voltou. Jesus não pediu para ele, ei, todos vocês que eu curei, volte aqui e me adore. Isso seria coleira. Mas Jesus deixou livre. Mas voltou aos pés e o adorou. E é assim que nós temos que servir e enxergar a Deus. Nós não precisamos de algo, querido. Nós não precisamos colocar medo nas pessoas para servir a Deus. Nós precisamos mostrar o grande amor que Jesus tem. E esse amor vai ser o que nos vai prender com o Senhor. Amém? A nossa prisão está no amor que Cristo derramou em nossos corações. Por que a gente insiste em estar com Ele ainda? Mesmo passando tantas dificuldades às vezes, muitas vezes sendo humilhados. Porque tantas pessoas no mundo, que não é o caso do Brasil ainda, não sei, que vivem em países islâmicos, em países que a fé não é cristã, é a maioria, e eles estão como cristãos lá no meio, sabendo que a qualquer momento, alguém ali pode ser degolado, a família ser queimada. Por que será que eles insistem? Porque, queridos, já foram presos pelo amor de Cristo. Quem se apaixona por Cristo vai até a morte com Ele. Paulo foi até a morte por Cristo. Pedro foi até a morte por Cristo. Todos os apóstolos foram até a morte com Cristo. Porque, querido, a visão deles estava tão aberta e eles conheciam Cristo tão profundamente, que não tem metralhadora, não tem forca, não tem guilhotina que vai separar a gente desse amor. Por isso que Paulo fala no livro dos Romanos, o capítulo 8, do 30 e pouco para frente ali, que nem espada, nem morte, nem fome, nudez, frio, e vai lá, anjos, principados, ele diz, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E hoje tem gente se separando do Senhor porque uma unha encravou. Porque bateu o dedinho no canto de manhã. Porque faltou uma mistura talvez. Vou ter que comer ovo de novo. Que Jesus, que é isso? Entendeu? Nada pode nos separar do amor de Cristo. Se você verdadeiramente está com os olhos abertos e encontrou, ninguém pode separar, querido. Nada, 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 nada. Muito pelo contrário. Aqueles que são crentes de verdade, encontraram Jesus de verdade. Quanto mais perseguição, mais violento ele fica na fé. A Bíblia diz que a história da igreja conta que todos os sangues do mártir derramado, alguém lá chegou a essa conclusão, esqueci o nome dele. Que ele diz que ele chegou a uma conclusão, que o sangue dos mártires derramados, ele era como adubo na terra, que fazia crescer mais ainda a igreja. E é verdade. Matava o mártir ali, naquele lugar que matava, a igreja explodia. Matava outro ali, o diabo não conseguia acabar com a igreja. E até hoje não conseguiu. Amém? Por quê? Nós temos um amor. Temos um amor.
Deus desvendou nosso coração e nós conseguimos ver o amor de Cristo. Ver o amor dele que está em Cristo. Nada pode nos separar, querido. Nada. Nada. Às vezes, a gente ora, Deus cura. Às vezes, a gente ora, Deus não cura. Tem pessoas que estão com doenças terminais, que já encontraram Jesus, e elas não largam de Jesus, mesmo sabendo que estão morrendo. E muitas até morrem. É com o Senhor, querido. Amém? Sabe por quê? Jesus é maior que tudo. Jesus é maior que tudo. Amém? Esse amor, querido, é apaixonante. Vamos correr aqui a mulher pecadora. Aquela mulher que foi na casa de Simão, o fariseu. Ela nem foi convidada. Eu acho que ela tinha visto Jesus pela cidade. Ela tinha visto talvez Jesus falar alguma coisa em praça. Eu não sei. E ela ficou apaixonada por Jesus, disse, esse é o meu Deus, porque ela era uma mulher pecadora, era uma prostituta, e ela diz, eu não quero mais essa vida, mas o meu amor agora não vai ser para todos os homens, mas vai ser só para esse homem que é Deus, meu coração vai ser dele, eu vou entregar minha vida para ele, e ficou sabendo que ele ia à noite na casa desse Simão, esse fariseu, e de repente Jesus estava lá, conversando, não sei, comendo, e de repente alguém entra sem ser convidado, se assenta atrás dos pés de Jesus, porque naquela época não usava cadeira, as pessoas assentavam do lado, assim, numa mesa baixa, é assim que eles comiam, e de repente ele sente alguém chorando aos pés dele, ungindo os pés dele, querido, os olhos dela, ali estava cheio de religiosos, ninguém conseguiu ver em Jesus um profeta, um homem de Deus. Ninguém conseguiu ver ali um filho de Deus encarnado para morrer por todos. Mas aquela pecadora, que era uma mulher muito imunda, ela diz, eu enxerguei. O que ninguém está vendo aqui, eu estou. Por isso que eu vou derramar todo o meu perfume. Por isso que eu vou derramar as minhas lágrimas. O meu cabelo. Que o cabelo naquela época é a glória da mulher, quer dizer, minha glória toda acabou agora aqui, eu vou enxugar os pés dele. Ela conseguiu chegar em Jesus, querido. Esse Deus tão maravilhoso. E às vezes nós estamos 10, 20, 30, 40 anos na igreja, a gente não consegue deslumbrar nada mais do que aquilo que todo mundo já sabe, aquele Jesus, sabe, tão longe, aquele Jesus da cruz. E a gente não consegue enxergar um Jesus tão perto, tão vivo, tão com a gente. E aí a gente se encaixa como aqueles religiosos, estavam ali com Jesus, mas não viam quem era Jesus. Mas aquela pecadora viu. Às vezes um presidiário se converte e fica melhor que nós. Um traficante se converte e fica melhor que nós. E não é para acontecer isso, querido. Nós temos que começar a deslumbrar, a abrir. Sabe por quê? Porque essas pessoas, elas já não têm mais nada o que perder. Por isso que elas se agarram com tudo em Jesus. E às vezes a gente não se agarra nele com tudo, porque a gente tem muita coisa que a gente ainda está segurando. Por isso que é hora de soltar tudo. O ladrão da cruz. Para o que importava era descer da cruz. E ali, na realidade, estão os dois tipos de crente que tem na igreja. O Senhor, eu quero me dar bem. Me tira dessa dívida, me tira dessa não sei o quê, me tira dessa perseguição, me tira desse desemprego. Aquele lá, ele só queria descer da cruz. Ele olhou, se o Senhor é Deus de verdade, tira a gente daqui. Desce nós daqui. Como muitos, infelizmente, não sei se podemos chamar de pastores, pregam, querido, que você tem que ir para Deus e exigir dele, botar ele na parede tudo que é seu. Que é o que esse ladrão fez, eu quero que o Senhor tira nós daqui. O outro ladrão olhou para Jesus e diz assim, é como se ele estivesse dizendo, eu não quero descer daqui. Sabe o que eu quero, Jesus? Eu quero estar contigo no teu reino. É mais importante do que eu descer dessa cruz. Querido, não é isso que está falando lá, mas a gente entende que ele estava, a lógica é para esse lado. Senhor, eu não quero descer daqui, está doendo, está ruim, eu vou morrer daqui a pouco, não importa mais a minha vida, mas eu elei em ti, eu sei que tu és o Filho de Deus.
E eu quero estar no teu reino. Eu quero estar contigo. Hoje estarás comigo no paraíso. Numa cruz, morrendo, ele teve a revelação, porque o Espírito Santo é lindo, né? Ele vai, o Espírito Santo não perde tempo. E convenceu aquele homem que ele era um pecador. E ao mesmo tempo convenceu aquele homem que aquele era o Salvador. E ele foi salvo naquele dia, querido. É essa visão que nós temos que ter, naquele momento de dor. Não importa, querido, enxerga Cristo. Foca em Cristo. Aquilo que você foca é aquilo que expande. Olha para Cristo. E Ele vai se expandir na sua vida, Ele vai se demonstrando cada vez mais, Ele vai revelando-se cada vez mais a você. Amém? E nesse momento da crucificação, quando eles morreram, tem a palavra ali do centurião, o guarda que estava ali. Quando ele viu que Jesus tinha entregado o Espírito, já estava morto, ele foi lá e colocou a lança ali, onde furou o coração de Cristo e saiu água e sangue. E essa água deve ter molhado ele, esse sangue. E ele vai dizer, Marcos 15:39, o centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse, verdadeiramente, esse homem era filho de Deus. Com certeza esse centurião se converteu, porque ele chegou à conclusão, este é filho de Deus. Terremoto, o céu escureceu, tantas coisas acontecendo, água e sangue saindo. Ele falou, opa, os olhos dele foi aberto, querido. Perceba que na morte de Cristo ele já arrebanhou 2 ali, só o que a gente sabe. Fora o da cruz ele já levou um para ele, e o centurião que o furou foi mais um que ele ganhou. Pessoas que foram descortinando para que enxergasse verdadeiramente quem que é Cristo. Amém? Glória a Deus. Essa visão que nós não podemos perder, esse foco que nós não podemos perder. Amém? Glória a Deus. O Salmo 34, versículo 5, vai dizer assim, contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Querido, contemplai-o e sereis iluminados. Essa palavra iluminado não é apenas uma luz que brilha em você. Sereis iluminados significa você vai conhecer intimamente, experimentar quem é o vosso Deus. É nesse sentido que essa luz vem. Amém? Então não fica querendo compreender, por que isso, por que aquilo, por que eu estou passando aquilo, por que estou passando aquilo outro, por que não deveria ser assim, ou ser assado. Mas se preocupe em focar-se, em ver Deus, e isso já vai bastar para nós. Isso já vai bastar para nós. Jó há tanto tempo perguntando, por que sofrimento, quando ele viu a Deus ele diz, basta, eu não quero nem saber por que aconteceu tudo aquilo. Já basta, já viu o Senhor, é isso que precisava. Amém, querido? A gente sabe de várias histórias de pessoas que estavam noivos, e de repente, por exemplo, a noiva acha-se com câncer. E de uma hora para outra, aquela mulher saudável, aquela moça saudável que ia casar, às vezes não estava com o casamento marcado, mas já estava planejando para casar. Ela percebe que está com câncer e vai ser internada. E daqui a algum tempo ela está emagrecendo, morrendo. Todo mundo sabe que ela vai morrer, inclusive o noivo. Só que o noivo ama tanto ela, que vai lá no hospital, casa com ela, põe aliança nela. Porque ele ama tanto ela, porque se fosse alguém que só estava interessado em alguma coisa, ele já tinha dado linha. Mas ele ama tanto ela, ele enxergou nela o amor da vida dele, que ele diz, não importa. Eu quero me casar com você mesmo assim. E depois de algum tempo ela morre. Assim é com Cristo, querido, no meio das dificuldades. A gente ama tanto esse Jesus, mas ama tanto, não importa o que vai acontecer ou deixar de acontecer. Eu quero enxergar o meu amado, eu quero estar com o meu amado, eu quero ter uma aliança com o meu amado. Amém, querido? Isso vale mais do que tudo na nossa vida. Amém? E eu duvido que você enxergando Jesus de uma maneira profunda e amando e dando a Ele a adoração devida,
elevando a Ele incenso de louvor e adoração, que as coisas também não vão acontecer na sua vida. Claro que vai, querido, mas não busque isso primeiro. Jesus mesmo disse, não busque as coisas, busque primeiro o reino de Deus, eu acrescento as outras coisas. Busque a mim, busque ter intimidade comigo, porque Ele vai se revelar a cada um de nós, amém? Ele vai dar para você comer o quanto você tem fome, Ele vai dar para você beber o quanto você tem sede. Ele nunca vai negar para você, querido, o Espírito dEle, amém? O quanto você tiver sede, Ele vai dando. O quanto você o quiser conhecer, Ele vai se revelando. Depende mais de nós do que dEle, porque a maior revelação já foi dada em João 3,16. Deus enviou o Filho amado, já veio, está aí para todo mundo conhecer. Agora, depende de mim, saber o quanto eu quero conhecer esse Jesus. O quanto eu quero mais desse Jesus. Nessa vida tão doida da selva de pedra que a gente vive, corre para lá, corre para cá, paga isso, busca aquilo. É uma correria total. No meio dessa toda correria, dessa doideira, o quanto que nós queremos de Jesus mais do que as outras coisas? Quanto nós queremos dele? Amém, querido? Vamos empenhar nossa vida nisso. E mesmo se isso nós temos que ter no nosso coração, para encerrar. Mesmo se a partir de hoje Jesus dissesse, olha, até o fim da sua vida eu não vou te dar bênção nenhuma. Mesmo assim, eu não largaria dele. Eu uso as palavras de Abacuque, mesmo que a vinha, eu nem sei, deu até branco agora da passagem, ajuda eu aí, mesmo que videira não floresça, e a oliveira minta, e não haja gado no curral, e as ovelhas foram dissipadas, mesmo assim, eu exaltarei a Deus. Ele está querendo dizer, Deus, eu não estou buscando o Senhor por aquilo que o Senhor pode me dar, eu estou buscando a sua presença, é a honra de estar na tua presença. Mesmo se Jesus dissesse isso, mesmo assim nós serviríamos Ele até o final da nossa vida, se verdadeiramente nós encontramos o amor da nossa vida. Amém? Glória a Deus, querido. Espírito Santo, que